Olá, estamos ao vivo aqui com o nono episódio do Clube do Herói. Hoje eu vou conversar com o Luciano Lemes. Ele é coach de empresários, ele é business coach. Eu vou esperar ele entrar aqui para a gente bater um papo hoje sobre liderança, sobre meta, sobre desenvolvimento pessoal. Hoje vai ser um papo bem denso, tá? Então, o pessoal aí vai curtir bastante esse conteúdo que vai começar agora aqui, tá bom? Eu vou esperar aqui o Luciano entrar para a gente poder começar aqui a nossa collab. Aoba! Opa, boa noite, Luciano! Boa noite, Renatão, como estamos? Estamos bem, graças a Deus. E você, como é que tá? Ó, Maravilha. Tá Rogério todos me ouvindo bem aí, Juliane, acredito. Rogério Juliane também entrou aí, grande amigo, irmãozão aí. Pessoal que for assistir do YouTube, que for assistir a gravação, não esquece de apertar no curtir, no compartilhar e deixar aí um comentário, tá bom? Para poder promover aí o vídeo. Bom, esse aqui é o Luciano Lemes, coach de empresários, business coach. E hoje a gente vai ter aí um conteúdo bem denso, bem top para todo mundo. Como é uma horinha só, vamos começar já para a gente começar a arregaçar já. Luciano, É, a horinha passa rápido, né, cara? passa Se a gente não muito rápido, falar, passa muito rápido. Fala sobre o seu trabalho, o que que você faz hoje, o que que você executa, como é que você ajuda hoje as pessoas na internet. Renatão, eu trabalho com coaching e terapias, tá? Terapias integrativas, usando hipnose. E eu trabalho duas grandes vertentes de públicos, tá? Que são basicamente empresas e pessoas, né, que me procuram, pessoas físicas que me procuram, tá? Nas empresas, treinamentos empresariais, na parte de atendimento, na parte de performance de equipes. Muitas vezes o empresário ou o líder não entende por que que a equipe dele não performa bem, por que que ela não trabalha junto, né, por que que eles não se entendem. Então, eu dou treinamentos nessa área, a maioria deles comportamentais. E dentro de empresas também, coaching para líderes, para desenvolvimento de competências e habilidades, tá? Na parte pessoa física, hoje é basicamente coach para liderança, tá? Também tem muito líder que me procura pessoa física que a empresa não está pagando coaching para eles e eles querem fazer para ficar melhores, tá? Então eles me procuram para isso. Carreiras, tá? Do ano de 2020, muita gente me procurou para fazer coaching de carreira, transição de carreira, desenvolvimento de progressão de carreiras. Legal. Então, às vezes a pessoa ela quer, por exemplo, ela tem um cargo de supervisor e ela quer fazer um plano para chegar a uma diretoria comercial, uma diretoria de projetos, uma diretoria de empresa. E aí, só que ela não sabe o que que ela precisa trilhar, o que que ela precisa aprender para fazer isso aí. Então, aí a gente faz todo um planejamento de carreira dela para ela saber o que tem que fazer nesse passo a passo. E aí tem também a parte de terapia, que eu chamo de terapia integrativa, tá? Por que integrativa? Porque usa um monte de coisa aí no meio, tá? São várias abordagens. Eu costumo usar uma abordagem muito humanista, né? Se for pegar o lado da psicologia, onde eu centro realmente na pessoa ter o recurso, ela sempre tem o recurso que ela precisa, né? A PNL também busca muito desse Sim, lado. isso. Então, a gente trabalha de acordo com o que a pessoa precisa e aí usa várias técnicas, né? Usa a PNL, usa a técnica que eu uso, que é a modelagem simbólica, usa princípios de hipnose, e aí depende do que a pessoa precisa, a gente progride com ela dentro do que ela precisa. Tá? Você, Basicamente é isso aí. você fez, eu vi que nas suas postagens faz um tempo atrás, você fez o curso de treinador comportamental, não, analista comportamental, né? Analista comportamental. Eu sou master analista comportamental. Tá? Qual Então, que é a análise que você faz? É o DISC? Qual que você usa? hoje eu uso 6 análises diferentes dentro do mesmo pacote. Uau. Tá? Então, porque o DISC, ele é bacana pra caramba, só que o DISC, ele vê basicamente comportamentos, tá?
Sim, Comportamento, o que é comportamento, né? Comportamento é basicamente a porção visível do que está mais dentro, né? Da nossa identidade, dos nossos valores. sim, Então, as pessoas, elas veem como a gente são pelos comportamentos que a gente executa, tá? sim. Isso dentro de empresa é um negócio que tem que tomar muito cuidado, porque às vezes as pessoas elas te interpretam, né, pelos seus comportamentos. E você, Sim. como você está tão enraizado naqueles comportamentos, você às vezes não percebe o que É, você está praticando, tá? Então, hoje a base do meu trabalho de coaching, principalmente, tá? 3, 4 sessões do início do meu trabalho de coaching, eles estão pautadas em análise de comportamento. Então, a gente trabalha DISC, trabalha um outro assessment que eu gosto bastante, que é o de âncoras de carreira, tá? Onde a gente vai identificar qual que é a tendência natural de carreira da pessoa, tá? O que mais agrada, para que ela, às vezes a pessoa ela está numa carreira que ela se sente estranha naquilo e ela não sabe por que ela está direito naquilo. aham, Então a gente fazendo esse assessment a gente consegue entender um pouco, tá? Um outro que eu gosto demais de usar é o de que está dentro desse pacote que eu faço, é o de forças pessoais, tá? Que está pautado na psicologia positiva, tá? Na estrutura de forças e virtudes. O que são forças e virtudes, tá? São os nossos valores em movimento, é aquilo que é mais natural para a gente executar. Então, às vezes a pessoa tem uma força de liderança ou uma força de, por exemplo, eu tenho a minha primeira força se chama amor ao aprendizado. Tá? Eu sou viciado em aprender coisas novas. sim. Tá? Minha esposa às vezes até briga comigo. Eu compro livro quase toda semana. Eu devo ter uns 15 livros que estão no plástico ainda lá em casa, empilhado. Uma hora chega eu vou ler, entendeu? Então, E por que isso é importante? Porque você trabalhar dentro das suas forças pessoais e trabalhar dentro daquilo que é mais natural para você, te coloca num estado que a psicologia chama de estado de flow, tá? Que é o estado que você parece que Sim, tudo é muito natural, né? Parece que tudo tem sentido, tem propósito de estar fazendo. Uma das bases do meu trabalho é essa, né? É ajudar as pessoas a encontrar o propósito no trabalho delas, sabe? O que elas vieram fazer, para que serve aquilo que elas estão fazendo, para que elas acordam de manhã e vão enfrentar o dia a dia. Tem que valer a pena, né? Porque se você for sim, pensar na parte de trabalho, principalmente, a grande maioria das pessoas passa muito mais tempo no trabalho do que com a própria família. Então, você vai verdade. ficar o dia inteiro reclamando, Uhum, achando ruim, esperando chegar sexta-feira para ir poder curtir a vida, né? E a vida que você está perdendo durante a semana, verdade. entendeu? Sim. A maior parte, né? Muita então, e às vezes as pessoas acham que isso é utópico, né? Falam assim, isso é conversa, você ouve, né, no jargão, isso é conversa de coaching, né? É conversa Aham. de, É. dá para fazer, mas dá para fazer, Aham. tá? Estamos aqui duas pessoas que estão conseguindo viver o propósito, eu e você Sim, falando aqui, né? exatamente. A gente tá conseguindo viver isso. Também para mostrar isso, é verdade. Aham. Você hoje trabalha então com essa parte do coaching, terapia, mas não foi sempre assim, não é verdade? Não. Qual foi o propósito, o motivo que hoje levou você a se tornar o que você tornou hoje? Como é que foi o seu passo a passo para você chegar até onde você chegou hoje? Aham. Cara, tem muita gente que romantiza um pouco esse negócio, né? Assim, eu entrei na área do desenvolvimento pessoal porque o meu principal propósito era ajudar as pessoas, não sei o quê. Sim, Lá atrás, o meu primeiro propósito não foi esse, não, tá? Como é que eu entrei nisso? Eu queria ter, na verdade, na minha carreira, um plano B, tá? Começou por aí. ah, E o que eu fui identificar nos meus planos B? Assim, pô, eu sou engenheiro de formação, tá? Só para colocar o background. Engenheiro, pós-graduado em projetos, sempre tive na área industrial, sempre tive trabalhando com grandes projetos. uhum, E aí eu fui pensar, cara, eu preciso equilibrar um pouco melhor a minha vida, porque eu estou trabalhando muito. Foi numa época que eu comecei a ter filhos, né? 2009, o meu primeiro filho nasceu. E aí eu tenho um segundo que nasceu em 2014. A virada da chave começou mais no segundo filho, onde eu comecei a perceber que eu não estava acompanhando eles do jeito que eu queria, tá? Então, sim,
No jargão do engenheiro, a gente fala que é ver o filho esticar na cama. Você sai de manhã, ele está dormindo, você volta de noite, ele está dormindo, você está vendo ele esticar na cama. Entendeu? Então, Verdade. isso é complicado. Então, eu comecei a buscar primeiro um processo de autoconhecimento para mim, para entender um pouco melhor o que eu queria. Tá? Todo mundo passa por isso na carreira. Tem um ponto da carreira onde a pessoa começa a questionar. Eu estou no caminho certo? É isso que eu quero? O meu questionamento foi aí em volta de... Hoje eu estou com 44, 37, 38 anos, que é acima dos 40, que a pessoa fala, né? Mais ou menos nessa idade, todo Sim, mundo passa por isso. verdade. As pessoas que eu atendo carreira, a grande maioria está beirando 40. É Tá? Elas verdade. chegam nisso e elas começam a se questionar. E aí eu fui pensar, falei, o que eu quero para, se Deus quiser, para os próximos 40? É isso mesmo? Tá? Eu sigo ainda atuando em área de engenharia, tá? É um negócio que eu gosto, eu tenho paixão, só que daí eu adicionei mais uma lacuna, tá? Então, na área de engenharia eu trabalho com vendas, né? Que é uma área que eu adoro trabalhar, eu gosto é uma coisa que eu esqueci de comentar, eu faço mentoria em vendas, tá? É uma área onde a PNL é fantástica para entrar aí. Sim, é verdade. E então eu fui buscando como é que eu conseguia fazer esse plano B para me dar um valor meu que para mim é fundamental, que é liberdade. Tá? Eu gosto de ter autonomia, um pouco pelo menos de autonomia em cima das coisas que eu quero. Tá? Então, o meu método de trabalho, meus horários, lógico que se todo mundo tem as responsabilidades que tem que entregar, mas eu gosto de ter um pouco mais de controle sobre os meus horários. Tá? Sim, Você trabalhando, vamos dizer assim, no mundo corporativo, CLT e estando, vamos dizer assim, uma função mais gerencial, uma função mais administrativa, dificilmente você consegue ter esse controle, tá? Porque você tem que estar presente na empresa o tempo inteiro. verdade. Tá? Eu fazendo dessa maneira, eu consigo ter um pouco mais de mobilidade. Tá? Tem um autor que eu gosto bastante, tá? Que é o Daniel Pink, que ele fala sobre teorias de motivação. Tá? Eu uso muito isso dentro do meu trabalho, onde o Daniel Pink ele fala o seguinte, que as pessoas elas buscam na vida delas para elas se automotivarem a fazer as coisas, 3 pontos, tá? Autonomia, excelência e propósito. Então esses são os 3 pontos principais que as pessoas precisam ter na vida delas para elas se automotivarem a fazer as coisas, tá? Tá mais do que comprovado que hoje, principalmente nas gerações mais novas, por que tem tanta rotatividade em empresa? Porque as pessoas, às vezes, a gente acha que salário, grana é o que motiva. Não é. Tá? As pessoas, elas querem ter isso, autonomia, ou seja, fazer as coisas do jeito que elas acham que tem que fazer, Uhum. tá? Ter esse sentimento de ter um pouco de pertencimento e controle naquilo. Elas querem ter excelência naquilo que fazem, tá? E isso está totalmente de acordo com grandes teorias, por exemplo, na área psicológica, na área de psicologia e terapia, sobre depressão, tá? Uma das maneiras de você ajudar uma pessoa a sair da depressão é colocar o que a gente chama de maestria na vida dela. Ou seja, ela sentir que ela está fazendo algo que ela é muito boa para fazer, tá? Que ela consegue fazer e ver sentido naquilo. Então, isso é importantíssimo. E o terceiro é o propósito, tá? Que cai naquilo que a gente começou a falar lá no começo, né? Para que eu estou Sim, aqui, sim. tá? Para que eu vou fazer um trabalho nesse sentido? Então, Sim, que hoje é o o meu trabalho ele principal. ajuda muito. Eu ajudo muitas pessoas a buscar esses 3 pontos. Entender como é que elas conseguem ter mais autonomia, como é que elas conseguem ter maestria. Aí a PNL entra bastante, né, na parte de modelagem, tudo isso aí que a gente sabe que Sim. funciona. E como é que eu faço para descobrir meu propósito? O que me move? Tá? Então, esses 3 pontos são fundamentais. Até o Amauri está perguntando aqui no chat, ele está perguntando aqui, ó, como descobrir o trabalho que vai me fazer feliz? Que dica que você daria para Com Amauri? muito autoconhecimento, primeiro, tá? Porque para você descobrir o trabalho que você quer, onde você vai ser feliz, primeiro você tem que entender por que o que você faz hoje não te faz feliz. Então tem que começar por aí. Tá? E aí identificar o que tem nesse trabalho que não me deixa feliz.
A pergunta que normalmente eu faço nisso aí, tá? É a pessoa parar para pensar e pensar o seguinte: se eu pudesse trabalhar hoje com qualquer coisa que eu queira na minha vida, sendo que dinheiro não é importante, eu não preciso pensar em dinheiro, o que que eu faria? Tá? Essa é a pergunta que você tem que se fazer, tá? Para descobrir qual trabalho que vai te fazer feliz. Achou isso? Você vai ter que ver 3 pontos, tá? Primeiro, eu sei fazer isso? Se não sabe, tem que buscar fazer, aprender, né? Aí fazer cursos, fazer. Eu tenho paixão por isso? Normalmente, se você responder essa pergunta, é uma coisa que você tem paixão, tá? Então eu sei fazer isso, eu tenho paixão por isso. E o terceiro, que muitas vezes é negligenciado, é: alguém paga por isso? Isso vai me remunerar? Tá? Sim. Estou falando de um princípio que vem lá da terra onde você morou, né? Esse é o princípio do Ikigai, né? O Ikigai está dentro Sim, disso aí, isso, é verdade. entendeu? É Então, verdade. quando você busca um trabalho para te fazer feliz, você tem que pensar nisso, né? São esses 3 pontos. Isso é verdade mesmo. E na sua jornada de você passar por essa questão de o autoconhecimento, perceber que isso seria válido para você, todo mundo acaba enfrentando dificuldades, às vezes internas, né? Medo, insegurança, alguma coisa do Uhum, tipo, às vezes externa, ou falta de dinheiro e assim por diante. Quais foram os uhum. problemas, dificuldades, desafios que você enfrentou? Porque muitas pessoas acham que é fácil a caminhada, né? Não, foi simples, é só fazer um curso e tá tudo certo. E a gente sabe que não é assim, né? Para você, qual foi o processo, as dificuldades que você enfrentou para chegar até onde você chegou hoje? A maior, se você for colocar, e aí a dica que eu deixo para pessoas que buscam empreender, tá? É que você tem 2 valores que são totalmente antagônicos, tá? Que é a liberdade que eu comentei aqui, que é uma coisa que eu busco, só que você tem outro valor antagônico que é a segurança. Então, você ter um trabalho CLT, um trabalho fixo, ele te priva um pouco da tua liberdade, só que ele te dá uma segurança. Todo Sim, mês você vai ter ali um salário caindo, você vai ter seu 13º, você tem férias. Enquanto a pessoa que busca empreender, ela tem que entender, eu costumo nas minhas mentorias para empreendedores falar que o empreendedor e o vendedor, eles são pessoas que eles acordam todo dia desempregados. Ele tem que buscar dia a dia. é Todo dia verdade. ele tem que buscar. Então, por exemplo, você mesmo nas suas postagens de Instagram, você tem que ficar planejando, fazendo vídeo. O que eu vou fazer amanhã? Quem que eu vou convidar para fazer um collab? Sim, Isso é dia a dia, tá? E aí isso verdade. leva no segundo ponto, tá? Sobre excelência. Excelência só vem com consistência, tá? Às vezes as pessoas, elas iniciam numa jornada e o primeiro obstáculo que elas encontram, elas vão diminuindo a velocidade, elas vão parando. Você buscar um propósito seu, aquilo que você quer, você tem que colocar suas metas, você tem que fixar bem o que você quer, É quando verdade. você quer, e fazer um planejamento. E esse planejamento ele tem que ser quebrado em vários micropassos e você tem que dar um micropasso por dia. Você tem que fazer os passos, senão você não Sim, chega. Tá? Isso é outra dica que eu deixo para pessoas às vezes que fazem metas e desistem rápido. Às vezes você coloca uma meta, só que essa meta é tão grandiosa e você não quebra essa meta em menores passos. E aí você fica só pensando na meta grande. E aí você fica, como a gente fala no jargão da terapia, você fica alucinando aquele negócio é, gigante na tua frente, tá? sim, E aí você não caminha, sim, tá? Se você for usar a analogia de corrida de rua, um negócio que eu gosto também, toda maratona, ela começa com os primeiros 100 metros. Se você não fizer teu planejamento para você fazer aqueles 100 metros, e no dia seguinte fazer 1 quilômetro, e no dia seguinte no seu treino fazer 10 quilômetros, até você completar os 42 quilômetros na maratona, você não sai do lugar. é verdade. Então é bem importante você pensar nisso aí. Então, a dificuldade que você enfrentou no início foi a questão de planejamento, então, que você enfrentou. A maior dificuldade foi o medo mesmo de não ter segurança. A questão da segurança foi o que mais pegou. Que eu Pô, acredito que pega até hoje. eu acredito Isso, pega, que isso sempre pega. eu acho que isso é o que para todo mundo, acho que se não for para todo mundo, pelo menos 95% da população
tem esse medo, né, da insegurança, de não saber como é que vai ser o dia Lógico. seguinte, né? E aí, no Você caso... sabe por que acontece isso, Ah, Renato? Porque o teu cérebro, tá? O nossa mente, nosso cérebro, ele não foi feito, ele não existe para nos deixar felizes. Ele existe para nos proteger e nos fazer sobreviver para perpetuar a espécie. isso. Tá? Então, qualquer coisa que você vai fazer, que você tenha um sentimento de que é uma mudança ou algo que você não vai ter segurança, você vai ter ansiedade, você vai ter algo vai despertar dentro de você para te Sim, mexer e falar assim, ó, esse negócio tá errado. sem dúvida. E Isso aí, aí, como é que faz para você reduzir isso? Tendo visibilidade, né? Colocando planejamento, colocando um pouco mais de coisa, de visibilidade, isso te ajuda a reduzir um pouquinho essa ansiedade. Mas respondendo a tua pergunta, o maior sempre tá? É você, para quem foi educado a vida inteira numa carreira CLT, você fazer essa migração, tá? E eu tô nem tanto tempo assim, eu tô há 4 anos, ela até hoje ela incomoda. então, o antídoto seria a clareza e o planejamento, então, né, no caso. É a única coisa que Exatamente. consegue fazer a gente se manter na caminhada, e não desistir. E a resiliência, obviamente, que faz parte do processo, né? Cair e levantar. Perfeito. Tem um outro antídoto que eu uso demais, tá? Que é você ir atrás de mentores. Sim. Eu acho que é um Então, dos meu, principais, hein? busca alguém que já fez aquilo que você quer fazer. Às vezes você olha para a conta que você vai ter que pagar e fala assim, vou gastar isso com esse cara. Meu, mas a economia que você vai ter de tempo e de dinheiro, ela sempre vale. É, Tá? Ela sempre vale. é Então, verdade. não é porque eu sou coach e mentor que eu não tenho os meus coaches e mentores. Eu pago mentoria e eu tenho, às vezes eu faço collab com alguns mentores, então lives, né? As pessoas, meus seguidores já devem ter visto. Sim. E é importantíssimo isso. Tá? É Porque só... você tem que. Esse é um dos princípios da PNL, né? Se for pensar, você tem que sempre modelar e colar em alguém que já passou Sem pelo caminho que dúvida. você está passando, para você Exatamente. aprender o que ele fez. Entendeu? Exatamente. É aquela história do sozinho você vai mais rápido, acompanhado você vai bem mais longe, né? Essa que é a Com verdade. certeza. O Amauri colocou uma outra pergunta aqui, ó. Se cobrar demais é prejudicial ou vai me fazer prosperar? Precisa entender qual que é o nicho, que nicho que eu Então, saber sobre a cobrança, né? Porque é relativo. o lance é justamente esse aí, né? Eu vou pontuar aqui o nosso papo muito com pontinhos de PNL, né? Nós dois somos PNListas. Sim, sim. A primeira pergunta que eu faria para o Amaury é o seguinte: o que é se cobrar demais? Em que ponto que ele está entendendo que isso é muita cobrança? E aí, logicamente, se você faz um planejamento que você não dá conta dentro de um determinado tempo e você quer fazer aquilo lá rodar de qualquer jeito, isso vai te gerar muito mais ansiedade do que resultado, tá? Se a gente for pegar justamente a teoria do flow, tá, que é uma teoria que eu gosto bastante de usar dentro dos meus programas, a grande sacada é você ter um equilíbrio entre dificuldade do teu objetivo e fazer algo. Isso é a grande sacada, é você ter esse equilíbrio, tá? A partir do momento que você tiver nesse equilíbrio, o sentimento que você tem de estar se cobrando demais, muito, muito possivelmente vai ser menor, tá? Se você consegue ter um objetivo que ele é desafiador o suficiente para te colocar para frente, para você fazer. Se for muito desafiador, você desanima. Se for pouco desafiador, você entra em tédio, você não faz. Sim. Então, você tem que ter esse equilíbrio. Tá? Eu recomendo às pessoas que estão seguindo, até o Amaury, buscar um pouco sobre a que a gente chama de teoria do flow. Tá? Isso, e tem um gráfico que consegue ver isso aí direitinho. Tá? Então, tem que tomar cuidado com esse se cobrar demais a ponto de se paralisar. Porque, às vezes, tem um outro lance também da cobrança, a cobrança é própria
ou você está se cobrando porque você está se referenciando com referencial externo, né? Hoje, com rede social, isso é um negócio super complicado. Às vezes a gente mira o nosso sucesso de acordo com o sucesso do outro, só que você não viu os tombos que o outro levou, você não viu o que ele passou, você não sabe que Exatamente. momento de carreira que ele está, entendeu? É Então você verdade tem que mesmo. tomar muito esse cuidado. O flow basicamente seria o equilíbrio entre recursos e dificuldades. Quanto mais recursos você tiver, Basicamente. basicamente aumenta a dificuldade, você precisa aumentar o recurso para poder alinhar as duas coisas, né? Praticamente seria isso, né? Exatamente. E vem cá, Basicamente é isso aí. Luciano, em relação a essa insegurança, falta do controle, de não saber, né, na hora de empreender, como será o dia de amanhã, como é que você supera esse desafio todos os dias? O que você utiliza de recurso seu como um ponto positivo para você superar esses desafios? Cara, tem muita coisa aí que dá para fazer, tá? Eu gosto muito de planejamentos para poder reduzir o máximo os riscos, tá? Porque a insegurança ela vem de você não saber que riscos que você está correndo. Risco, tá? Principalmente se você for ter um negócio próprio, você sempre vai ter. Isso é inerente, Verdade. tá? Só que sempre há maneiras de você reduzir, tá? E aí tem um outro detalhe, Renato. Isso também depende muito. Se você pegar pela teoria do DISC mesmo, tá? Que é o que a gente começou conversando lá no começo do nosso papo hoje, o DISC, você tem dois grupos, tá? São 4 grupos de pessoas, tá? De características que são misturadas, mas você tem algumas predominantes. Resumo em 2 minutos do DISC, para a gente não tomar muito tempo, tá? Nós temos 4 grandes grupos de comportamentos, tá? Que são os comportamentos dominantes, os comportamentos estáveis, os influentes e os analíticos, tá? Nós somos uma mistura desses 4 comportamentos, de acordo com a teoria do DISC. Então, Sim, cada um desses comportamentos que as pessoas têm um pouco mais predominantes, elas vão ter vantagens e gaps, como a gente fala, né? São pontos de melhoria. Então, o sim. ideal é a gente fazer um autodesenvolvimento, descobrir onde a gente se localiza nisso para você fazer um plano de ação para você trabalhar, né? O meu trabalho de coaching ele pauta muito nisso. Então, por exemplo, às vezes a pessoa quer ser, como eu comentei aqui no começo, ser um diretor de empresa. E a função que ela vai ter de diretor de empresa, ela vai precisar falar em público demais, ter boa comunicação, ter boa persuasão. Só que ela vai olhar no DISC dela, ela vai olhar o que ela tem de comportamento mais usual. Ela é uma pessoa introvertida, extremamente analítica, gosta muito de cálculo, de ficar sozinha, não Uhum. é muito de fazer relacionamentos. Então ela vai ter uma grande dificuldade de almejar aquele cargo que ela precisa. O que Sim. a gente tem que fazer? A gente tem que fazer um plano de desenvolvimento, que é o PDI, que a gente chama, né? Plano de Desenvolvimento Individual, para ela melhorar, tá? Ou treinar esses comportamentos e habilidades. Aí onde a PNL entra bacana, né? A gente consegue, com a PNL, trabalhar bastante essa parte de geração de novos comportamentos e habilidades. Sim. Ou modelando, ou descobrindo como ela faz, entendendo por que ela não consegue fazer aquilo e fazendo trabalhos para que ela rompa essas barreiras e consiga desempenhar aquilo que ela quer. Tá? Então, em grande resumo, é isso aí. Maravilha, legal. Luciano, a gente sabe que todos os super-heróis, eles têm lá o seu ponto fraco, o Superman com a Kryptonita, o Batman com a fobia de morcego. Você, como herói da vida real, qual que é a tua Kryptonita? Então, a criptonita, ela é justamente, como eu estava comentando, eu tenho que estar muito seguro daquilo que eu vou fazer. Tá? E esse excesso de segurança, muitas vezes, te deixa parado. Então, eu tive que fazer o quê? Eu tive que fazer trabalhos comigo mesmo, fiz alguns trabalhos com terapeutas, amigos, tá? que trabalham essa questão. Hoje eu trabalho essa questão com outras pessoas. Tá? De você saber até que ponto é planejamento, até que ponto você tem que planejar e que ponto que você tem que entrar em ação. Porque se você não entra em ação nunca, tá? Você não performa, você não faz o que tem que fazer. É verdade. Tá?
Então, por exemplo, e é muito interessante isso, nós estamos fazendo essa live aqui. Para mim fazer uma live 2 anos atrás, eu tinha que escrever um script, eu tinha que colocar um monte de coisa no papel, eu tinha que ver o que eu ia falar, ter coisas na mão. Você me convidou para fazer a live e hoje eu simplesmente sento aqui e ligo a live, entendeu? Mesmo que seja uma live só minha, tá lógico que eu tenho um planejamento mínimo, tá, de tópicos que eu tenho que abordar. Sim. Normalmente eu coloco esses tópicos mais por quê? Porque se deixar eu falo muito, eu vou falando Vai embora, e aí o tempo acaba, entendeu? Então tem que ter um mínimo de planejamento, mas a grande criptonita minha é essa aí, que graças a Deus eu estou enfraquecendo ela aos pouquinhos aí, cada vez mais. E hoje, depois desse tempo que você está trabalhando nessa área, que você se desenvolveu, aprendeu bastante coisa, hoje o que que você percebe que você poderia dizer que é a sua missão de vida ou o seu propósito hoje? Algo que você queira contar lá no final da sua vida para os seus filhos, para os seus netos? Como é que você gostaria de ser reconhecido pelas pessoas? Cara, o grande ponto, tá? Por que eu trabalhei essa área de desenvolvimento? Para as pessoas elas buscarem os grandes potenciais que elas têm, tá? Se você pegar, eu gosto muito de uma linha de psicologia do humanismo, que a gente fala, tá? Se você pegar dentro da PNL, a gente modelou o Milton Erickson, né, que é basicamente muito isso aí. Tá? Se você pegar uma terapia ericksoniana, ele basicamente ele vai trabalhar com os recursos que a pessoa dá. Sim. Então, a grande missão que eu tenho é justamente mostrar para a pessoa os recursos que ela tem. Muitas vezes ela não entende que ela tem recursos que ela pode usar. E aí você pegar esses recursos e aplicar naquilo que é uma das coisas que mais toma tempo da gente ao longo do dia, que é no trabalho, na carreira. Tá? Então, a pessoa entender o que ela tem de potencial que ela não está usando. Como é que ela pode usar aquilo melhor? Eu costumo fazer uma analogia, que é a analogia das bolinhas, né? A gente, ao longo do dia, a gente pode imaginar que a gente como se tivesse aqueles malabares, bolinha que a pessoa fica jogando, Sim, tá? sim. Ou prato que fica girando, tá? É a mesma analogia. Uhum. E nós temos várias bolinhas, tá? Tem uma bolinha que chama saúde, tem outra bolinha que chama família, tem outra bolinha que chama lazer, tem uma bolinha que chama trabalho, tá? Outra chama religião, espiritualidade. Então tem várias bolinhas. A única bolinha que é de borracha é a que se chama trabalho. A bolinha trabalho, se ela cair no chão, ela vai quicar, você vai ter um pouco de trabalho para catar ela de novo, mas você consegue catar até a mesma de novo. Se não conseguir, você vai arrumar outra. Uhum. Qualquer outra das outras bolinhas que caírem no chão, se elas não quebrar, elas vão rachar. Você vai colar, você vai polir, mas ela não vai ficar igual. Nunca mais. Sim. Então, a minha grande missão é fazer as pessoas entenderem isso. Trabalho, sim, é importante, faz parte da missão da pessoa, faz parte daquilo que ela é, só que ela tem que olhar a vida como um todo. Tá? E tem pessoas que elas, basicamente, elas estão só no trabalho e acham que se perder o trabalho, perde a vida. Não perde. Tá? Tem outras coisas para se fazer. O que você identifica hoje nos seus clientes, nas pessoas que você atende, tanto na parte de mentoria, como coach, como terapia, que faz com que a pessoa não consiga se ver, na verdade, na situação? Porque muitas pessoas, elas vivem a corrida dos ratos, né? Eu preciso trabalhar para pagar a conta e Sim. eu estou infeliz, mas eu não tenho outra opção. O que você identifica que é um dos pontos principais, ou então um ponto em comum entre as pessoas que não conseguem sair dessa corrida dos ratos? Aí a gente tem que entrar um pouco mais profundo no seguinte, fazer uma separação, tá? Para isso não ser injusto. Tá? A gente está num país, infelizmente, a grande esmagadora maioria das pessoas está na corrida dos ratos. Tá? E a grande esmagadora maioria está nessa situação porque ela não tem outra. Tá? Se a gente for pensar lá na pirâmide de Maslow, né, que é uma coisa da administração que muita gente conhece, é muito fácil a gente falar de propósito, identidade, quando você tem o básico coberto.
Sim. Só que a grande maioria das pessoas não tem esse básico coberto. Então, ela tem que trabalhar, acordar às 5 horas da manhã, tem não sei quantos filhos para sustentar, então é um ralo. Saiu dessa faixa, aí sim a gente consegue conversar. A pessoa ela tem o básico coberto, a gente consegue começar a conversar sobre coisas mais altas, que basicamente são valores e propósito, né? Identidade. E aí a pessoa consegue vislumbrar isso de uma maneira melhor. Então, a partir desse ponto, para a pessoa sair da corrida dos ratos, tá? A pessoa primeiro entender qual que é a corrida que ela tem que estar. Uhum. Eu conheço muita gente que poderia ter saído, tá? Para as pessoas que não sabem o que é a corrida dos ratos que a gente está falando, é justamente a pessoa que ela vive para basicamente pagar as contas, né? Para colocar dinheiro dentro de casa. Sim. Trabalha para chegar na aposentadoria e curtir a vida. Tá? Por que não dá para a gente fazer mini curtições de vida no meio? E dá para fazer isso de maneira que a pessoa seja, por exemplo, empregada. Se a pessoa tiver um bom planejamento, tá? E tem pessoas que conseguem fazer o tal do ano sabático, né? Então a pessoa trabalha, por exemplo, 10 anos, faz uma renda massiva, né? Guarda dinheiro, exige planejamento isso. Fez aquele planejamento, o que ela faz? Tira um ano para curtir, tira 6 meses, 3 meses, para tudo. Tem pessoas que pedem a conta, né? Se desliga de tudo. Só que essa pessoa ela tem uma resiliência tão grande, ela tem uma mentalidade tão bacana de saber que quando ela voltar, ela vai conseguir se recolocar. Ela acredita muito, é uma crença muito grande na própria capacidade dela. Sim. Tá? Então, respondendo à tua pergunta, o grande ponto da corrida dos ratos é primeiro a pessoa entender em qual corrida que ela tem que estar. Pode até ser que esteja na dos ratos mesmo. E a partir do momento que ela entender que ela tá, que a felicidade dela é estar na corrida dos ratos, ela não ficar se cobrando em cima daquilo. Ela montar a vida dela para ela viver aquela vida com propósito dentro daquilo. Tá? Então, eu acho que é o que eu acredito aí. Porque uma coisa que eu vejo muita dificuldade quando a gente vai procurar pessoas para bater um papo, conversar, fazer uma live que a gente está fazendo. Quando você fala de desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal, eu vejo que são poucas as pessoas que têm interesse nisso. Elas preferem ver BBB, elas preferem ver futebol, preferem ver novela e assim por diante. É que nem você falou, se a pessoa está feliz com a vida que tem, seja ela o que for, eu não acho que existe emprego ruim. A questão é se a pessoa gosta daquilo ou não. Quer ser balconista, quer ser caixa de mercado, gari, é tudo válido isso. Você pode trabalhar com o que você quiser. Se você se sente infeliz em fazer aquilo, alguma coisa você precisa fazer. E eu tenho essa crença, eu digo que é uma crença porque não é para todo mundo, que o desenvolvimento humano, o desenvolvimento pessoal, o autoconhecimento é o que vai te dar, é a chave para a transformação. Consciência, eu estou aqui, não gosto do que eu faço, eu preciso fazer uma coisa diferente. Consciência, autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. E tem mais uma palavra aí. Tem mais uma palavrinha aí em cima disso, que é a autorresponsabilidade. É assumir que está naquilo porque quer estar daquele jeito. Sim, e não culpar outras pessoas, a sociedade, o governo, o presidente. Tá? As grandes pessoas que prosperam, elas prosperam apesar de tudo que está acontecendo, elas têm a responsabilidade, porque as chances são, assim, não vou falar de meritocracia aqui, que é um negócio complicado, mas tem vários casos aí de pessoas que herdaram fortunas e perderam tudo, e pessoas que começaram do zero e criaram fortunas. Tá? O que essas pessoas tinham? Tá? Normalmente a mentalidade, a autorresponsabilidade. Eu costumo pegar em terapia, quando eu pego uma pessoa para trabalhar terapia, a primeira coisa que eu falo no começo da terapia é a seguinte: olha só, se você está na minha sessão só para você me contar dos seus problemas, eu vou te dar 5 minutos para você fazer isso. A partir desse ponto, você corta. Tá? Porque a gente vai sempre olhar o que você quer no lugar disso. E aí eu vou te ajudar a você fazer planejamento em cima do lugar disso. Tá? Então, porque
muitas pessoas acham que terapia é você sentar na frente de uma pessoa e ficar ruminando os problemas para aquela pessoa, para se sentir melhor. Sim. Eu costumo falar para a pessoa assim, cara, arruma um amigo para você fazer isso, que é mais barato. Vai num Sem boteco, dúvida. senta, toma uma É, cerveja, entendeu? Porque a gente vai buscar, na nossa sessão, a gente vai buscar soluções. Né? E às sim. vezes soluções, elas são doloridas. A pessoa ela tem que sair daquele lugar que ela está acostumada a estar, tá? Só que normalmente só nessa conversa a pessoa ela já vira a chave. Ela fala assim, cara, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu preciso buscar realmente aquilo que eu quero. Tá? Então é bem esse o caminho. O ponto-chave que eu percebi nos clientes que eu atendo, eu acho que eu posso dizer de 100%, porque até hoje não veio ninguém diferente. A questão do protagonismo. Porque a pessoa, Isso. ela chega e ela sempre tem uma crença, ela sempre tem uma desculpa, um motivo do porquê que ela não conseguiu tal coisa. Porque a PNL, ela não quer saber o que aconteceu, é daqui para frente. O que que você quer é daqui para frente. Isso. Tá bom, você É isso sofreu, aí. você passou mal, você teve problemas no passado. Legal. Vamos ressignificar isso, mas daqui para frente o que que você quer? Eu percebo que o protagonismo é um assunto que muitas pessoas não querem escutar, porque é muito mais cômodo, vamos dizer a palavra assim, ser vítima. Qual que é o problema? Uhum. Ah, é o governo, agora é o corona, porque a crise, porque o meu pai, a minha esposa, né, os meus filhos me atrapalham e assim por diante. Cara, Como que a tudo isso é gente consegue? real. O que que você vai fazer a Sim, respeito sim, disso? exatamente. Você tem um limão na sua mão, o que que você vai fazer com esse limão? Você pode fazer uma limonada ou ficar reclamando que é azedo. Eu trabalho muito pessoas que, na parte de liderança por causa desse problema, porque liderança exige protagonismo. 100%. A liderança, muitas vezes, você não vai ser querido pelo seu time. Você tem que saber, vamos dizer assim, ser as pessoas te respeitarem, gostarem de você, mas ainda saberem que você está ali para fazer elas darem resultado. Sim, sem Tá? dúvida. Então, e essa parte do protagonismo, muitas vezes eu vi até uma amiga postando no Instagram dela agora à tarde, uma questão sobre feedback, tá? As pessoas darem feedback. E aí fizeram uma pergunta para ela lá. Mas eu vou dar feedback, as pessoas vão ficar chateadas comigo. Eu falo assim, muitas vezes as pessoas vão ficar mais chateadas e você não dá, É, tá? Porque elas não se desenvolvem. Então, sim. esse protagonismo que você está falando é extremamente importante em tudo. Eu acho que a questão primordial para você se desenvolver, o primeiro lugar, a consciência já começa por ali. Ter consciência do que você está fazendo aqui, o porquê que você está fazendo aquilo e aonde você quer chegar. Mas se a pessoa Uhum. colocar pontos, eu não consigo por causa disso, daquilo, não tem jeito. Que dica que você daria para alguém aí que está se sentindo travado, desmotivado, sem propósito na vida? Eu não sei o que fazer da vida. Qual dica que você daria para essa pessoa para ela se desenvolver hoje? Primeira coisa, buscar ajuda. Tá? Essa ajuda ela pode ser desde você buscar um livro bacana para ler sobre um assunto que vai te desenvolver, para te dar insights, te trazer coisas novas, tá? Porque se você não faz nada de diferente, você não vai ter resultados diferentes. Então não adianta você estar Sim, ali parado pensando que a coisa vai acontecer se você não buscar nada de novo. verdade. E logicamente contar com a ajuda de profissionais como eu, como você, que estamos aqui para ajudar, para assim, é muito difícil você melhorar sozinho, tá? Essa é a dica de ouro que eu deixo. Por quê? Porque a gente está tão acostumado com a gente mesmo que a gente não vê onde a gente está pisando errado, tá? Essa é a grande Verdade. verdade. Então, você ter uma pessoa, assim, possivelmente as pessoas que estão ouvindo aqui a gente já passaram pela experiência, se não passaram ainda busquem ter, de você ter uma pessoa que tem bastante acuidade sensorial, que a gente fala, né, tem um bom ouvido, a pessoa está conversando contigo e realmente prestando atenção naquilo que você está falando. Porque as Sim. pessoas não prestam, elas querem fazer uma batalha de quem está certo, né, de quem está falando mais alto. É, A partir do momento que você está na frente de uma pessoa, e nós que trabalhamos com PNL, coaches, terapeutas, normalmente a gente tem uma grande parte do nosso desenvolvimento para fazer isso. E é super difícil você estar conversando com uma pessoa
prestando profundamente atenção naquilo que ela está falando e não tentando colocar que a gente fala na PNL, seu mapa de mundo em cima dela, né? Você Sim, pensando aquilo que você quer sobre o que ela está falando e querendo dar verdade. opinião. A pessoa que está na tua frente, ela é a maior especialista sobre os recursos e sobre os problemas que ela tem. Tá? Ela tem, aí pegando de novo da PNL, né? Tudo tem uma estratégia por trás, uma estratégia mental. A pessoa desenvolveu e ela sabe aquilo que funciona na cabeça dela. A primeira coisa que você tem que fazer é escutar. Escutar muito bem. Então, dica de ouro: busque uma pessoa que esteja treinada para te ouvir. Normalmente, só dela te ouvir e te replicar de volta aquilo que você está falando, muitas vezes você vai parar e pensar que absurdo que é que você está pensando, que você está falando. Sim, Tá? Às vezes um papo de 10 minutos, sem assim, sem compromisso com um terapeuta, com um coach, já te ajuda. Eu mesmo faço isso. As pessoas que estão interessadas no meu trabalho, eu sempre faço um papo inicial de 30 minutos com as pessoas, tá? Sem cobrar nada, é um papo sem compromisso. Por quê? Porque eu acho que um processo terapêutico, um processo de coaching, ele tem que ser como uma relação, quase um casamento. Tem que bater o santo, sim, tá? As pessoas têm que gerar confiança, tem que gerar conexão. E essa meia hora, para que eu uso? Para ajudar a pessoa que está na minha frente naquilo que ela me traz de alguma maneira ali já, sem a pessoa ter um trabalho comigo, tá? Para sim. ela me conhecer, para ela saber como que é. Então, só essa experiência já é super válida, tá? A dica de ouro que eu deixo aqui para as pessoas é: quer se desenvolver? Busca uma pessoa para conversar, tá? Uma pessoa que já tenha, logicamente, tenha feito cursos, tenha experiência, tenha passado por algum tipo de treinamento para fazer aquilo, tá? Outra coisa é tomar muito cuidado vou usar um termo ruim aqui, mas é coach de Instagram, né? Pessoas que Tem não fizeram bastante. estudo nenhum, Sim, tá? Você sabe que a pessoa só se apoia em discurso motivacional. O motivacional é, ele é super importante para você sair de onde você está, só que não se sustenta. Então sim, você tem que estar trabalhando com uma pessoa que é preparada. Tá? Essa é a dica é que eu deixo. verdade. É verdade mesmo. Uma coisa que eu lembro que o Cláudio Lara, né, que foi o nosso professor, mentor em programação neurolinguística, ele explicou uma vez para mim que, nossa, fez todo sentido. Ele falando, né, que se você souber a estratégia exata que a pessoa utiliza para chegar até onde ela chega, por exemplo, como que você se sente depressivo? Me fala o passo a passo para você chegar na depressão. Você fica depressivo, cara. Sim? Porque existe uma lógica por trás do que a pessoa pensa. Eu chego em casa, eu me tranco no quarto, boto aquela música melancólica, apago a luz, abaixo minha cabeça, eu fico triste e aí eu me sinto depressivo. Se você fizer o passo a Uhum. passo que a pessoa faz, você vai ficar depressivo. E do mesmo modo, se você seguir as estratégias, o passo a passo de uma pessoa de sucesso, é óbvio que através da modelagem você vai chegar no mesmo objetivo que a pessoa chega. Sim. É Sim, muito dá para. simples. É bem bacana. Posso dar o spoiler do nosso próximo papo? Pode, eu já faz isso agora, pode falar. Tá? Não, então deixa você falar. Fala Não, você. fala você. Eu deixo as honras para você, fica à vontade. Então tá bom, porque a gente está combinando de fazer um próximo papo, o Renato vai divulgar, tá, o dia e horário, que a gente vai falar basicamente disso, tá? A gente vai falar de como que a pessoa, a gente vai focar bastante em estados emocionais, tá? Então, basicamente, estados de ansiedade, estados depressivos, não necessariamente a doença, ansiedade e depressão, que são coisas diferentes, a gente vai explicar isso, tá? Mas como trabalhar essa parte com a gente. Então, por exemplo, você vai falar em público e você trava, pouca gente sabe que isso é um estado de ansiedade, tá? Que pode ser trabalhado. Então, a gente vai falar um pouquinho disso aí numa data bem próxima, né? A gente vai divulgar, o Renato vai Isso. começar a divulgar aí para a gente conversar. Na verdade, a data a gente já tem, né? A data e horário, a gente só vai preparar aí um pouco. Para quem estiver assistindo aqui Aham. agora, dia 16, 7h30 da noite, a gente vai fazer uma live especial falando sobre estados emocionais, ansiedade, os passos, né, dos estados emocionais. Então, quem quiser assistir, participar, já coloca aí na agenda aí, dia 16, 7h30 da noite,
para a gente se encontrar aqui no Instagram. Luciano, Isabel, vai ser ao vivo. É isso mesmo. Você tá, tô vendo a Isabel comentar aqui. E eu sou terapeuta especialista em ansiedade. E eu vou entregar aí algumas ferramentas, algumas dicas e algumas estratégias de contenção de ansiedade ao vivo. Tá? Então, para as pessoas que estiverem interessadas em assistir, vai ser bem bacana. a Mauri está falando aqui, eu poderia fazer uma live comentando por que somos inconstantes. Na própria live que a gente vai fazer no dia 16, entra um pouco sobre isso também, né? Porque como estados emocionais, inconstância, consistência, a resiliência, tudo isso vai entrar. Então, Mauri, se você conseguir no dia 16 estar aqui para você assistir, vai ser bom para você também. Para todo mundo que quiser ir Mauri, eu assistir, já vai ser legal. deixo. Aham. Mas eu já deixo uma dica para o Mauri falando o seguinte: a gente é inconstante porque a gente acha que a gente tem que fazer as coisas motivados pela força do pensamento. E não é assim que funciona, tá? A gente tem que primeiro ir no comportamento, tá? Isso vem da TCC, da terapia cognitivo comportamental. Você tem que ir primeiro no comportamento. Então, por exemplo, eu faço atividade física. Nem todo dia eu estou animado para fazer atividade física, mas eu crio o hábito, vou lá e faço. Então, a constância, você quebrar a inconstância, ele vem da constância. E a constância vem com criação de hábito, tá? Tem até um livro fantástico aí, que é famosíssimo, que é O Poder do Hábito. Tá? Eu sugiro ler aí sobre que ele vai trabalhar bastante essa parte de inconstância. É verdade. Luciano, passa os seus contatos para o pessoal, Instagram, YouTube, WhatsApp, para o pessoal poder te encontrar aí. Eu vou digitar aqui, deixa eu ver se eu consigo digitar. Fica à vontade. No meu site. Mas fala também, porque como o vídeo vai para o YouTube, as pessoas que estiverem lá podem também te procurar. Meu site é esse que eu coloquei, www.horrodes.com, tá? De Horror Desenvolvimento Humano. Nesse site ele tem todos os meus contatos, tá? Aí eu tenho e-mail, tenho Instagram, tem LinkedIn, tenho Facebook. O Instagram é esse aqui, tá? É o luciano.lemes.bc. Dentro da bio desse Instagram também você consegue chegar no mesmo site. E aí lá tem todos os meus contatos. Tá? Então, www.horrodes.com. É isso aí. Maravilha, esse aí é meu, vamos dizer assim, onde está aglutinado tudo. E nesse site também você consegue ver todos os tipos de trabalho que eu faço com mais detalhamento. Aí tem tudo descrito lá, como que eu trabalho, o que eu entrego. Convido vocês aí a passar lá e dar uma visitada. Perfeito. Isabel, tem o horário da live 19h30, tá? No dia 16. Isso, né, Renato? 19h30. É isso mesmo, 19h30 no dia 16. A Isabel é a minha mãe, cara. É sua mãe? É a minha mãe. Legal. Fã número 1, cara. Fã número 1, é isso aí. Minha esposa estava aí agora há pouco também. Estava aí acompanhando. Luciano, queria agradecer você pela sua participação, por você ter aceito o convite. Agradecer a todo mundo que ficou aí, assistiu, que acabou a outra live, não deu para continuar, a gente continua aqui, vocês continuaram, vocês que entraram depois também. Agradecer a todos e um agradecimento especial aí ao Luciano pela participação e essa aula que você deu de desenvolvimento humano, de coaching, de superação, foi muito boa, cara. E aí o pessoal que eu que agradeço demais. Lembra aí, dia 16 de fevereiro, é quinta-feira, acho que é, né? Cai numa quinta-feira. Acho que é terça, próxima terça, não sei. Enfim, dia 16, a gente confirma. da noite, a gente vai fazer uma live especial falando sobre estados emocionais, ansiedade. Então, participem aí que vai ser um bate-papo bem bacana, tá bom? Luciano, obrigado por tudo, obrigado pela sua participação e a gente vai mantendo contato aí, dia 16 a gente se vê de novo. Maravilha, te agradeço bastante, agradeço o pessoal aí que acompanhou a gente aí o tempo inteiro, tiveram paciência com o Instagram hoje, né, entre quedas e travadas. Hoje foi bem correria, né? Foi desafiador, obrigado. Mas estamos aí. Conseguimos concluir, graças a Deus. Conseguimos concluir. Obrigado, Renato, pelo convite. Obrigado a todos, até mais, gente. Tchau, tchau. Valeu, tchau. Tchau, tchau.